As pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, O Natal está chegando e o César, Centro Espírita Alta de Souza, já começou a arrecadação de alimentos. Você pode doar o que quiser ou o que puder para fazer o Natal mais feliz para as famílias atendidas pela nossa casa. Oi pessoal, como é que vocês estão? Neste mês de dezembro nós estamos com a campanha Cestas do Bem de Natal, onde a gente vai levar uma cesta um pouco mais incrementada para aquelas famílias que a gente tem acompanhado aí durante o ano de 2020, para que essas famílias possam ter um Natal com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de alento material. E para que a gente alcance esse objetivo, a gente precisa da colaboração de cada um dos trabalhadores do SESI, né? Seja divulgando nas mídias sociais,
os nossos cards, seja pedindo para amigos, para familiares, ou seja fazendo as doações. Pode ser doações de pequeno vulto, pessoal. Pode ser um sabonete, uma pasta de dente, um detergente, né? 5, 10 reais. Aqueles que podem doar mais, ok, ótimo. Mas para aqueles que não podem, é importante a gente, enquanto família César, ter esse movimento de colaboração, de união, que é de grão em grão, né? Que a galinha enche o papo. Então, a obra de Jesus, ela não foi feita de grandes acontecimentos e de obras faraônicas. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo levar tanto o conforto material quanto o conforto espiritual. A gente conta com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita Alta de Souza, César. Antes de iniciarmos a palestra, faremos alguns lembretes e também uma leitura para reflexão do livro Pão Nosso. Vamos aos nossos recadinhos. Nas segundas, nós temos o atendimento fraterno, das 14 às 16 horas. E também o estudo do Evangelho Redivivo, às 20 horas. Nas terças, temos as palestras online, às 20 horas, com passe virtual após as palestras. Nas quartas, temos o tratamento espiritual. E nas sextas, nós temos o encontro com a Mocidade Espírita Anália Franco, com os nossos jovens. Mas aqueles que não participam da nossa mocidade serão muito bem-vindos. E lembrando ainda que a campanha Cestas do Bem é permanente e continua. Caso queira fazer alguma doação, entre em contato. As famílias que receberem as doações ficarão muito gratas. Muito obrigada àqueles que têm nos ajudado nessa tarefa. Faremos agora uma breve leitura e reflexão da lição 23 do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição tem o tema Não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional
e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são virtudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Nessa lição, Paulo vem nos falar sobre a conquista da fé, essa virtude que precisamos adquirir e que nem todos a possuímos. Ele nos traz um paralelo entre as necessidades materiais, físicas e as necessidades essenciais ao espírito. Assim como precisamos ter o hábito de cuidarmos do nosso corpo físico, alimentando-o, higienizando-o, precisamos também cuidar das necessidades essenciais do espírito, mudando os nossos hábitos. Essa talvez seja a mais difícil tarefa que enfrentamos ao nos depararmos com a doutrina dos espíritos, que é a mudança dos nossos hábitos. Que acatemos no nosso íntimo os conselhos e o chamado de Paulo, para que nos esforcemos dia a dia na conquista desta virtude essencial que é a fé. Convidamos a todos que sentem-se numa posição confortável, que elevem o pensamento a Jesus, que feche os olhos nesse instante. Agradecemos-te, querido Jesus, nosso Mestre, nosso amigo querido, pelo seu amparo, pela sua proteção, pelo seu amor incondicional a cada um de nós, Jesus. Muito obrigada. Te rogamos, querido Mestre, que permaneça a orientar os nossos passos, a amparar-nos nas nossas decisões, a fortalecer-nos na conquista das virtudes essenciais ao nosso aprimoramento espiritual. Te rogamos pelos nossos lares, Jesus, por todos os corações que amamos, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, te rogamos pelos corações sofredores, onde quer que estejam, que recebam, amado Mestre, as suas vibrações de amor, o seu amparo, a sua proteção suprema. Esteja sempre conosco, Senhor, conduzindo e guiando os nossos passos. Então, agora daremos início à nossa palestra com Arthur Valadares, trabalhando o tema A Melancolia. Bom, então, uma boa noite para todos. É uma alegria podermos estar aqui, junto aos amigos do Maria de Nazaré. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras aí de Votuporanga e de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos a Jesus,
o Divino Mestre, benfeitor, educador, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos recolher desse momento de reflexão realmente o pão da alma, o pão da vida, que nos fortaleça para a jornada que todos temos a percorrer. Nós nos propusemos, nesta noite, refletir sobre uma mensagem muito interessante de O Evangelho segundo o Espiritismo, que creio traga alguns elementos bem interessantes, bem pertinentes para a nossa vivência diária, cotidiana aqui na matéria. É uma mensagem que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Melancolia, e ela é assinada pelo espírito François de Geneve. Primeiramente, é interessante, uma curiosidade, pensar quem seja esse espírito. Embora assine François de Geneve, que seria, Francisco de Genebra ali, na verdade, muito provavelmente esse espírito se trata de Francisco de Sales, ou São Francisco de Sales, que foi um grande cristão, católico à época, ali, final do século XVI, início do século XVII, nascido na região da Saboia, ali não muito ao sul de Geneve, na França mesmo, mas ao sul ali de Genebra, que fica na Suíça. Ele que nasceu numa família aristocrática e tudo mais, teve uma boa educação e acabou vindo a se tornar um grande cristão mesmo, um grande trabalhador no seio da Igreja Católica, muito reconhecido, inclusive recebeu o título aí, considerado pela Igreja Católica como santo, e era conhecido pela sua paciência, pela sua docilidade, pela sua gentileza, e talvez tenha assinado, portanto, esse título, ao invés de Francisco de Sales, como é mais comumente conhecido. Mais tarde seria, inclusive, tomado por Dom Bosco como padroeiro da Ordem dos Salesianos de Dom Bosco, por exemplo. Mas talvez ele tenha assinado François de Geneve até para, digamos, desconectar-se um pouco desse destaque, e, de fato, ele chegou a ser, então, bispo de Geneve, ou bispo de Genebra. Foi ali a função, uma das mais importantes que ele exerceu, e era conhecido, assim, pela sua docilidade, pela sua vivência realmente cristã. Então, esse espírito que nos traz essa mensagem sobre a melancolia. E para a gente penetrar na mensagem em si, no conteúdo espiritual que ela vai nos trazer, talvez fosse interessante também fazermos uma primeira abordagem sobre a própria origem dessa palavra melancolia, uma palavra antiga que vai vir lá do grego e que vai ser encontrada ali, vai estar associada aos conceitos apresentados por Hipócrates, por volta lá do século V, 4 a.C., quando ele apresenta a chamada teoria dos humores, ou a teoria humoral, que mais tarde, no século II, III, seria desenvolvida por Galeno. Teoria essa que, segundo ela, a saúde do indivíduo estaria associada à composição ali de 4 humores, ou de 4 tipos de fluidos corporais. Seria a bilis amarela, a bilis negra, o sangue e o fleuma. Então, nós teríamos a composição desses 4 elementos, e do equilíbrio entre eles se teria ali a saúde na concepção daquele tempo, daquela época. Claro, mais tarde a ciência avançou, a medicina mesmo, os entendimentos passaram a ser outros, depois com o próprio advento do Espiritismo, mostrando-nos efetivamente mais do que simplesmente o corpo, ou como um produto do organismo e das características do organismo em si. O Espiritismo nos mostrando as qualidades do espírito, veio renovar um pouco essa visão. Mas é lá que a palavra melancolia vai nascer, porque segundo qual fosse o elemento predominante no indivíduo, isso impactaria também no seu temperamento, a sua característica aí de personalidade. Por isso nós teríamos os 4 tipos de indivíduos, segundo essa teoria hipocrática e depois desenvolvida por Galeno. Nós teríamos os indivíduos coléricos, lembrando que a palavra cólera está associada aí à palavra
bilis, né, significa bilis em grego, então o indivíduo colérico seria aquele em que predominaria a bilis amarela. Nós teríamos o indivíduo sanguíneo, nós teríamos o indivíduo fleumático, e por fim nós teríamos o indivíduo melancólico, em que predominaria aí a bilis negra, porque no fundo é isso que significa a palavra melancolia, bilis negra no grego. Então, a palavra melancolia vai ter essa origem muito interessante nessa teoria dos humores, que tanto definiria a saúde do indivíduo, a saúde seria, portanto, buscada no equilíbrio desses humores, desses fluidos corporais, aquele que estivesse em falta faria-se ali alguma coisa para se recompor, mas esses elementos também influenciariam o próprio temperamento do indivíduo, a sua maneira de ser. De acordo com o elemento que predominasse, ele seria colérico, seria aquela personalidade mais forte, mais enérgica, mais enfática, seria sanguíneo, seria aquela personalidade mais popular, mais flexível, mais envolvente, seria fleumático, aquela personalidade mais serena, mais ponderada, mais calma, ou seria melancólico, aquela personalidade mais soturna, mais reflexiva, introspectiva. Então era essa a concepção que se tinha naquele tempo. Mais uma vez lembrando, o tempo passou, a ciência humana, a medicina avançou, as compreensões se modificaram, o próprio espiritismo aí surge mostrando-nos que efetivamente o temperamento ou essa nossa personalidade, as tendências que apresentamos não são propriamente um produto do organismo, são antes características do espírito, com a trajetória que ele traz, com tudo que ele já traz de bagagens. Claro que existirão as interações corpo-espírito que apresentarão determinadas influências, mas as características são oriundas do espírito. Aliás, temos inclusive uma mensagem muito interessante de Samuel Hahnemann, né, o pai da homeopatia, mensagem que foi colocada por Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, quando é tratada a passagem dos brandos e dos pacíficos. No item 10, nós temos duas mensagens falando sobre a cólera, uma delas de Hahnemann, em que Hahnemann, então, dirá que o organismo não dá cólera a quem não a tem. Os vícios, como as virtudes, são inerentes ao espírito. Não fosse assim, onde a responsabilidade? Porque senão o indivíduo simplesmente poderia alegar que não foi culpa sua, assim era o seu corpo, assim era o seu organismo, ele nada poderia fazer. Inclusive, Hahnemann dirá nessa mensagem que muitas vezes, justamente buscando justificativas para a nossa não mudança, para mantermos tais quais somos, com os velhos vícios, hábitos, com as nossas explosões de cólera, de excessos, é que nós acabamos imputando ao organismo, ao corpo, responsabilidades que são nossas, causas que, na verdade, estão ali radicadas no espírito. Mas é interessante a gente meditar, então, nessa origem da palavra melancolia, que hoje, para nós, especialmente nessa mensagem, terá uma conotação um pouco diferente, embora num certo sentido relacionada com essa personalidade melancólica, ou seja, com essa tristeza, essa vaga tristeza, muitas vezes sem uma razão de ser muito aparente, sem um motivo plausível, que se apodera de determinados indivíduos. A própria ciência hoje, a psicologia, nos estudos aí da melancolia, que muitas vezes estará relacionada a quadros depressivos, eles vão fazer essa abordagem, vendo na melancolia essa tristeza como que sem uma causa muito bem definida, muito aparente. Nós vamos aqui, a partir da mensagem que François de Geneve nos traz, dar um enfoque espiritual à questão da melancolia. Naturalmente que poderão existir circunstâncias relacionadas ao próprio organismo do indivíduo, alguma dificuldade, alguma coisa que não está funcionando muito bem, como acontece, por exemplo, em quadros depressivos, em que teremos raízes espirituais no processo, mas teremos também raízes fisiológicas, por isso recomenda-se buscar o profissional da área, o médico, o psicólogo, para que se veja como se pode atuar dentro da terapêutica humana, da ciência terrestre, mas é preciso também olhar para as causas espirituais da melancolia, da depressão, enfim. E é esse o enfoque que nós traremos aqui hoje. Buscar
identificar algumas dessas causas, desses elementos que podem estar por detrás desse estado de alma, porque é sobretudo um estado de alma, é algo sobretudo relacionado ao espírito, para que, identificando esses elementos, nós possamos atuar no que nos seja possível ali, para irmos, digamos, recompondo a alegria de viver, a expressão de sentido existencial, a força de vontade, para que consigamos não cultivar esses momentos, esses estados de alma excessivamente, comprometendo muitas vezes a saúde tanto psíquica como também até mesmo a nossa saúde física e a continuidade da nossa vida, das realizações que temos por fazer. Então esse será aqui o nosso enfoque, à luz dos conhecimentos espíritas, tentar entender o que está por trás aí muitas vezes dessa melancolia, dessa tristeza que por vezes envolve o nosso coração. Por isso, o Espírito começa dizendo assim: sabeis por quê? Isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25. Sabeis por quê, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Então, assim ele define essa melancolia, essa vaga tristeza, como que uma nuvem que se interpõe entre nós e os horizontes da vida, como que uma névoa, sabe? Aquela manhã nevoenta que a gente não consegue enxergar as coisas com muita clareza e fica aquele clima meio denso, meio fechado, meio soturno, que acaba nos contagiando também esse clima internamente, né? A gente se sente assim meio tristonho, meio desanimado. Então ele define assim uma vaga tristeza que se apodera dos nossos corações e que nos faz sentir amarga a vida. É como se perdêssemos esse sabor da vida, não conseguíssemos temperar a vida assim com o sabor, com a alegria do viver. Então é preciso refletamos nisso, porque nós veremos, existem momentos de tristeza, de abatimento, que, se bem vividos, bem experienciados, quando não acalentados e mantidos excessivamente, se a gente consegue extrair ali um fruto desses momentos assim de tristeza, de introspecção, eles têm também frutos a nos deixar, lições a nos ensinar. A questão é quando isso se apodera de nós, é quando isso realmente nos cega, nos tolda a visão da vida, em termos de sonhos, projetos, perspectivas, ânimo, sabor de vida. Então é nesse sentido que ele vai apresentando aqui para nós a melancolia. E aí ele vai explicar então o porquê disso. Ele começa com essa pergunta: quais as raízes desse processo? E ele então mesmo responde: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então, olha que interessante isso aqui. Ele vai dizer que esse processo, essa experiência, muitas vezes estará relacionada a essa própria limitação da experiência material, a esse fardo, a esse peso, a esse elemento limitante ou limitador que o corpo acaba sendo para o espírito. Porque todos nós, enquanto espíritos imortais, filhos do Criador, destinados à glória na imortalidade, à gloriosa imortalidade, a sermos peregrinos do infinito, caminhando por entre constelações, estrelas, sóis, planetas, enfim, destinados ao infinito, todos nós temos essa ânsia, todos nós temos essa sede de infinitude, de plenitude, de comunhão mais profunda com o divino, de liberdade. Acontece que no estágio em que ainda nos encontramos, muito materializados, o corpo acaba se configurando como esse peso que cria, embora seja um instrumento muito útil e necessário da nossa evolução, ele cria as suas limitações, ou as nossas limitações. Ele
ele restringe muito a nossa experiência do que realmente é a vida. Especialmente quando o espírito mais experimentado vai conhecendo mais as possibilidades da vida espiritual, quando ele já avançou um pouco mais na senda do progresso, e ele conhece então esferas mais elevadas, a matéria mais sutil, mais diáfana, as possibilidades imensas em termos de criação, de pensamento, de sensações do espírito liberto da matéria. Voltar à matéria é uma experiência difícil. É uma experiência muitas vezes dolorosa, embora necessária como instrumento de progresso para o espírito. Por isso, por vezes a gente pensa, ou nos referimos a nós como os vivos e a eles os mortos, quando em verdade, se parássemos para refletir um pouco mais, em verdade eles é quem são os vivos e nós os mortos, porque estar na matéria é lidar com essas limitações. Claro, se soubermos bem nos utilizar da experiência material, do corpo que nos é concedido pelo Criador, saberemos galgar mais degraus em direção a uma liberdade cada vez mais plena, até o dia, sabe-se lá quando se dará esse dia em que, na condição de espíritos puros, não mais precisaremos encarnar, a não ser a título de missão muito específica, como no caso de Jesus, por exemplo. Mas, se pararmos para pensar mais refletidamente, nós é quem somos os mortos. Emmanuel mesmo dirá, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre, especialmente aqueles que, aqui na matéria, sequer cogitam ainda das questões transcendentes, das realidades do espírito, da vida maior, da vida triunfante. Aqueles que vivem única e exclusivamente para a matéria, para as sensações, para o gozo. Esses, mais propriamente, são os mortos, em sentido moral, em sentido espiritual, porque, mais uma vez, Emmanuel nos dirá que a vida é a experiência digna da imortalidade. Somente quando começamos a cogitar da imortalidade durante a nossa existência aqui material, a buscar enriquecermos, enquanto espíritos, dos valores da imortalidade, dos valores morais que estão para nós representados no Evangelho, é aí que estamos começando a despertar para a vida abundante de que Jesus nos falava e que ele veio nos ensinar a construir. Mas até lá, nós somos os mortos, na limitação que a experiência material nos impõe. Quantas coisas não estão ocorrendo ao nosso redor que os nossos míseros sentidos físicos não nos permitem acompanhar. Mas a vida está triunfante, esplêndida, a nos cercar ondas incontáveis, pensamentos, espíritos, seres, etc., etc., tudo ao nosso redor, como essa vida que, em toda parte se expande, em toda parte floresce, mas nós aqui, por hora, ainda muito restritos em nossas possibilidades de apreensão. Então, é do espírito esse anseio por liberdade, por espiritualidade, por desvincular-se cada vez mais ou desapegar-se cada vez mais da matéria. Isso quando o espírito já despertou minimamente para os valores mais transcendentes. E então, nessa inter-relação com o corpo físico, muitas vezes ele se sente desgastado, ele se sente cansado, porque é o fardo que ele aí está tendo dificuldades de lidar ao fardo da experiência material. Então ele traz aqui para nós, o Espírito François de Geneve, uma outra perspectiva do ponto de vista espiritual para essa melancolia, para essa vaga tristeza. Então nós temos aqueles dias em que a vida material parece mais desafiadora, as lutas, as provas, a impermanência. Aquele dia em que parece que sentimos saudade de alguma coisa mais elevada, de alguma coisa mais perene, mais duradoura do que toda essa brevidade, efemeridade que encontramos na vida material, em que sentimos saudades de algum ambiente, de algum lugar, de alguns seres. Isso seria essa melancolia. Então, muito interessante essa definição que ele nos apresenta. Prossegue ele, reconhecendo inúteis esses esforços,
cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, como o espírito, ele não sabe talvez ainda muito ao certo qual é a raiz dessa apatia, dessa tristeza, dessa melancolia, ele às vezes acaba se deixando manter nesse estado. E aqui o porquê da nossa reflexão de hoje. Buscarmos entender, então, à luz da doutrina espírita, como poderemos sair desse estado. Já que ele faz parte, todos nós aqui na experiência material, mais cedo ou mais tarde, viveremos momentos, dias, períodos como esse, é preciso estejamos munidos de conhecimento, de entendimento, para podermos lidar com isso. E então encontrar saídas que nos permitam novamente trazer sabor, cor, vigor à vida, às nossas realizações, vislumbrar horizontes mais vastos, mais abrangentes, romper com essa neblina, com essa bruma que por vezes nos cerca ou envolve o nosso coração. É preciso fazer luz, é preciso deixarmos banhar pelo sol do Evangelho, da verdade divina, para que todas essas brumas, essas nuvens possam se dissipar e venhamos a reencontrar a luz e o calor da vida. Por isso, no próximo parágrafo, François nos diz: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Quando a gente se deixa manter nesses estados, isso vai nos minando, isso vai nos enfraquecendo, a nossa vontade vai se tornando fragilizada. E aí a gente vai carecendo, a gente vai sentindo falta de recursos íntimos para mudar caminhos, mudar posturas, renovar hábitos, renovar sentimentos. Então é preciso buscar sair desse estado, resistir a isso, mobilizando a vontade. Caso contrário, isso vai nos minando. Como nos dirá Emmanuel, tristeza de todo dia ou de todo instante é ferrugem nas engrenagens da nossa alma. Se a gente vai mantendo isso, isso vai enferrujando esses mecanismos íntimos do nosso ser, o nosso psiquismo, e a gente vai estagnando, vai carecendo de força, de estímulo, e entramos muitas vezes numa situação complicada. Então é preciso buscar elementos de compreensão e de mobilização para modificarmos rotas. São inatas, prossegue ele, no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. São inatas esses processos. Então, ele já nos trazendo aqui para uma reflexão de como poderemos modificar aí esses rumos do nosso sentimento, do nosso estado de alma. É nos identificarmos com essa busca de uma vida melhor, mas da maneira mais adequada. Por isso ele prossegue: mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então ele já nos começa a apresentar elementos de solução dessa condição. A paciência, o vislumbrar uma felicidade maior, mais transcendente, mais perene do que simplesmente a da terra, a dos gozos materiais, a da satisfação dos sentidos, é olhar para algo que vai para além disso, que, portanto, diga respeito não só ao corpo, mas essencialmente ao espírito. Buscar a paciência, essa felicidade mais duradoura. Ele prossegue: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então ele aqui já traz um outro elemento para a gente ir debelando, para a gente ir solucionando essa condição, que é buscar nos movimentar na realização, no cumprimento dos deveres, no encontrar
de propósitos que nos estimulem, que nos movam, seja no seio da família, seja num trabalho, numa tarefa que venhamos a ser chamados a realizar, quando a gente mobiliza, assim, novamente as engrenagens da nossa alma por meio do esforço, da dedicação, do raciocínio, da busca, a gente está saindo desse estágio ou dessa condição meio que de estagnação, meio que de cristalização. Então ele vai trazendo essas orientações para nós, dizendo ainda, se no curso desse degredo provação, que é a experiência material, ao mesmo tempo um degredo da nossa pátria verdadeira e uma provação que nos estimula a crescer, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Então, coragem, força, resiliência. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, ao mesmo tempo que ele traz para nós algumas definições sobre essa condição e nos conclama a lidar com ela de maneira resoluta, de maneira corajosa, ele apresenta aqui alguns elementos que serão muito importantes para entendermos os caminhos de solução. A paciência, o buscar, o vislumbrar uma felicidade mais transcendente, o que representará também o cultivar o nosso espírito, o cultivar a nossa alma, e o trabalho, o esforço, a dedicação, o ocupar a nossa mente, o movimentar as nossas potências criadoras, as nossas engrenagens íntimas, porque assim estaremos no influxo da vida, no movimento da vida e, portanto, na renovação que nos é tão necessária. Tudo que para na criação se encaminha para a destruição, se encaminha para a degeneração, se encaminha para a morte em sentido espiritual. Tudo que é vivo na criação está em movimento, está na dinâmica das trocas, da interação, do esforço, da realização. E para a gente complementar aqui, então, as nossas reflexões sobre esse assunto, vamos ao Livro dos Espíritos. Quando Kardec nos trará uma questão muito interessante ali no número 943 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, então, aos benfeitores espirituais, de onde vem ou de onde surge esse desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, olha a pergunta dele. De onde vem esse desgosto da vida que, sem motivos aparentes, se apodera dos indivíduos? É como se Kardec perguntasse, de onde vem a melancolia? Porque não foi assim que François de Geneve aqui a definiu? Essa perda do sabor da vida, essa vida que se torna amarga, de onde vem isso? E os espíritos trazem uma resposta muito interessante, em que eles vão nos listar 3 elementos, 3 fatores que vão estar envolvidos com isso. Eles dizem assim, efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Então, muito interessante esses 3 elementos. Cabe refletir um pouquinho a respeito de cada um deles. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Primeiro, a ociosidade. Alguém poderia pensar, mas como assim ociosidade? Especialmente vislumbrando o nosso mundo moderno, em que nós temos visto essa melancolia, essa tristeza, mesmo a depressão atingindo um número imenso de corações, de criaturas, números alarmantes mesmo, especialmente no que diz respeito à depressão, a gente vai ver que esses 3 elementos descritos pelos espíritos, esses 3 fatores, estão muito relacionados com a nossa vida moderna, especialmente com a nossa vida moderna. E o primeiro deles, como dizíamos, a ociosidade. Mas alguém poderá pensar ou objetar, mas nunca se movimentou tanto no planeta, nunca se fez tanto, nunca a vida foi tão agitada, tão ocupada, tão movimentada. E ociosidade? De fato, ociosidade, porque uma coisa é a movimentação exterior, uma coisa é a rotina insana, muitas vezes, veloz, tresloucada, em que a imensa maioria das criaturas na Terra tem vivido. Mas outra coisa é o movimento íntimo da alma, o movimento das suas potências,
o movimento dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque nós temos vivido vidas tão agitadas que têm sido ociosas. Ociosas em sentido interno, porque a gente faz quase que tudo de maneira automática, como autômatos, como robôs. Então as nossas relações são mecanizadas, são automáticas. As nossas operações no trabalho profissional, as nossas operações na atividade espírita, muitas vezes, são coisas tão automatizadas que se converteram tanto em rotina, e muitas vezes uma rotina excessiva, com um excesso de atividades, com um sem número de ocupações e de demandas, que internamente a gente não tem conseguido fazer o movimento íntimo correspondente. Então a gente faz aquilo simplesmente na casca, a gente faz aquilo estando distantes em espírito. O corpo presente, o espírito distante, falta presença, falta entrega, falta realmente estarmos vivenciando aquilo e crescendo com aquilo. Então, já foi dito por certo sábio, muito cuidado com o vazio de vidas muito ocupadas. E eu acho que isso descreve muito o nosso dia a dia de hoje, desse mundo moderno, desse mundo tão veloz, desse mundo da internet, da conectividade, desse mundo de tantas demandas, de tanta informação, mas de pouca presença, de pouco olhar, de pouco escutar, de pouco vivenciar mesmo cada momento, cada instante, cada circunstância. Nós estamos meio que no piloto automático, fazendo muito por fora, é certo, basta olhar para o mundo, mas, a maioria das vezes, ociosos por dentro, porque não nos renovando com as experiências que temos vivido. Mesmo as experiências na doutrina espírita que se convertem mais em rituais propriamente do que trabalhos com entrega de fato, com melhoria de fato. Trabalho profissional, mesma coisa, convivência no lar. Quantas vezes não se vê no lar a convivência ali entre corpos, entre quatro paredes, mas uma distância espiritual verdadeiramente abismal entre os corações que ali estão. Não há diálogo, não há olhar, não há troca, não há carinho. Quantos lares assim? O trabalho florescente, os recursos monetários presentes em excesso, o supérfluo, mas internamente corações ociosos, porque não dispostos a fazer o movimento da fraternidade, do amor, do perdão, que opera profundas transformações em nós. Então são a ociosidade aí da mágoa, do ressentimento, do ódio, do egoísmo, da indiferença, tudo isso é ociosidade, porque são pontos de cristalização do espírito, do sentimento. Nas palavras do Espírito Sheila, ela tem uma mensagem chamada pontos mortos. Então a gente está fazendo muita coisa na casca, por fora, na aparência, mas internamente o sentimento está lá parado no mesmo ponto, naquela mágoa, naquele ressentimento, naquele vício, naquele rancor, naquela dúvida, naquele medo, naquela culpa. Então são pontos de ociosidade íntima que não temos muitas vezes conseguido tratar. E eis o primeiro fator, portanto, que os Espíritos nos apresentam, que parece até paradoxal, contraditório, num mundo de tanta ação, mas que está mais presente do que nós imaginamos. Ociosidade, portanto, que nos traz esse vazio existencial. Estamos inflados, como balões, parece grande olhando por fora, mas um simples palitinho ali mostra-nos o vazio interior. Assim, muitas das criaturas na Terra parecem infladas, parecem vitoriosas, parecem muito bem, muito seguras, mas basta uma pequena provação que aquilo tudo vem à tona, aquele vazio íntimo que não se sustenta. Então, muito importante refletirmos sobre isso. O segundo elemento é a falta de fé. O ceticismo, a descrença, o não olhar para além, o não ver um sentido maior para a vida. Porque a fé, especialmente a fé raciocinada, como nos propõe o Espiritismo, é ela que vai raciocinar sobre as grandes questões da vida, as mais fundamentais, especialmente a nossa relação com Deus, com o divino, com o propósito maior da vida. A fé repousa aí, nessas bases. E quantas criaturas não terão a crença, o aspecto exterior da fé,
mas lhes faltará a fé no seu sentido mais belo, mais profundo e mais importante, que é a coerência, a vida harmonizada com o que tem aprendido nas suas escolas religiosas, a vida condizente com a consciência, com aquilo que já conseguiram esclarecer da consciência. Essa é a fé que precisamos ter, mas essa é a fé que tem faltado na imensa maioria dos corações. Emmanuel mesmo dirá que crentes são vários, todas as denominações religiosas, não faltam ali serventuários, propagadores, pregadores, servidores, etc, etc. Agora, apóstolos, ou seja, aqueles em que a fé se sublima, aqueles em que a fé se expressa divina, esses têm escasseado cada vez mais, diz Emmanuel. Porque temos buscado muito a casca da fé, a crença, o ritual, o templo exterior, e esquecido-nos do miolo, da substância da fé, que é a nossa relação com o divino, com a consciência edificada no dever cumprido, na paz que daí decorre, a fé que expresse, portanto, fidelidade nessa relação com o divino, nessa relação com o Criador, e que, portanto, é a grande força desenvolvedora das nossas potências. Nos lembramos lá do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, a fé, a mãe da esperança e da caridade, em que o Espírito nos dirá que a fé é essa mãe de todas as virtudes, ela é essa força que vela, que trabalha, que desenvolve todos os potenciais do Espírito. Então a fé é nesse sentido. Embora tenhamos bilhões e bilhões de criaturas na Terra que terão aí a sua crença, a sua escola religiosa, as que têm efetivamente essa fé que preenche a vida de sentido, que traz uma força, uma resiliência perante o sofrimento, porque dá sentido às experiências, explica o sofrimento e mostra como podemos converter a experiência difícil em degrau de ascensão, essa fé tem faltado. Essa fé que nas palavras de Santo Agostinho, no capítulo 5 mesmo aqui, no item 19, quando ele põe o mal e o remédio, essa fé que é o melhor remédio diante do mal, diante da dor, diante do sofrimento, porque nos projeta para além disso, nos faz enxergar a vida de mais alto e, portanto, ver para além dos obstáculos e dos desafios o horizonte luminoso que nos espera se tivermos coragem, paciência, força para vencer a nós mesmos, vencendo os obstáculos exteriores também. Então, essa fé tem faltado. Embora a crença exterior, a fé nesse sentido de rótulo, esteja aí muito presente, a fé no sentido mais profundo tem faltado e tem levado muitos ao desânimo, à falta de um sentido, de um propósito existencial, especialmente nos momentos difíceis, porque não se alcançou essa magnitude da fé em sua expressão mais profunda. E, por fim, a saciedade. Porque esse é um elemento do nosso mundo moderno também. Assim como a falta de fé, ou seja, essa fé da casca, mas não interna, essa falta de coerência interna, a saciedade também é um elemento muito presente. O que eles querem dizer por saciedade aqui? O culto aos prazeres, a vida hedonista, o viver para o aqui e o agora apenas, satisfação imediata a todo preço, a qualquer custo, sem pensar em consequências, sem pensar nas outras pessoas que poderão estar envolvidas. É o culto do eu, é o culto do prazer. E nesse processo a criatura é então levada a cada vez mais, digamos, ter uma sede mais profunda por essa saciedade, por esse prazer, e ela entra então na espiral do vício. Seja com relação ao sexo, seja com relação ao alcoolismo, por exemplo, seja com relação ao poder, seja com relação à fama, ao prestígio, nessa época de redes sociais, mais e mais curtidas, mais e mais seguidores, e assim a criatura vai entrando nessa espiral de uma saciedade insaciável, ela nunca se sacia e faz tudo para poder saciar cada vez mais, embora esteja cada vez menos saciada. Então ela entra nessa corrida louca, nessa sede que nunca se sacia, como nas palavras de Jesus para a mulher samaritana, quem bebe dessa água terá sede outra vez e cada vez mais. E ela se afasta daquela água que a poderia saciar, a da realização íntima, a das conquistas e do desenvolvimento dos valores do espírito, o amor,
o bem, a renúncia, a humildade, a paciência, a compaixão. Ela não, ela foge disso para buscar a saciedade do aqui e do agora, os prazeres do corpo. Me recordo da questão 714, por exemplo, do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos benfeitores sobre aqueles que fazem do requinte dos gozos, dos excessos, o mote da sua vida. E os Espíritos então dirão, pobres criaturas, que estão próximas não só do desequilíbrio físico, mas também espiritual, da morte moral, como eles dirão lá, porque a criatura vive única e exclusivamente porque é transitório. Mas eis que a vida física é tão efêmera, e logo ali mais adiante, perdido o corpo físico, como ela vai saciar tudo isso, essa sede que a devora? Então a criatura que entra nesse processo de vida puramente material, de interesses voltados unicamente para a matéria, ela cai num tédio, ela cai numa sede, num desespero que ela não consegue saciar, acalmar internamente. E esse é o quadro muitas vezes visto na humanidade hoje. Esse culto da vida hedonista, dos prazeres, que é fruto do materialismo, como também a falta de fé será um fruto aí do materialismo, da própria ociosidade, na incompreensão das leis espirituais que regem a vida, né, na estreiteza desses horizontes da experiência puramente material apenas, muitas vezes divulgados, alentados, mantidos, cultivados por grandes expoentes das ciências do mundo, né, esse materialismo, esse ceticismo, as criaturas embarcam nisso e acabam caindo nessa condição da melancolia, desse desgosto da vida, desse desânimo que nos remete aí, se pensarmos no sentido da palavra, na origem mesmo etimológica, a palavra ânima, que vem do latim, significa alma. Desânimo, portanto, significa desconectarmos de nossa alma ou dos propósitos de nossa alma. Então, é uma consequência natural disso. Quando fugimos do movimento íntimo de renovação e caímos na ociosidade, quando fugimos à fé em seu sentido profundo e nos distanciamos dessa comunhão mais profunda com o Criador, quando buscamos única e exclusivamente a saciedade, a satisfação dos sentidos imediatos, dos prazeres materiais, e nos desconectamos dos prazeres, das alegrias do espírito, enfim, quando nós nos deixamos levar por esses três fatores, nós nos desconectamos da nossa alma. E o resultado natural disso, portanto, é o desânimo. É a melancolia, é o desgosto pela vida. E a solução, portanto, o antídoto será justamente buscar as antíteses de cada um desses elementos. A antítese da ociosidade não é simplesmente fazer mais e mais coisa por fora apenas, não é uma questão de quantidade, é muito mais uma questão de qualidade. É fazer o que temos feito com mais presença, com mais entrega, com mais carinho, com mais sentimento, com mais renovação íntima. Esse é o movimento que precisamos buscar. Emmanuel mesmo, no Pensamento e Vida, capítulo 7, definirá para nós que existem dois tipos de trabalho. O trabalho serviço e o trabalho ação. O trabalho ação é o que transforma o meio por fora, mas que mantém muitas vezes a criatura como está. Agora, o trabalho serviço, aquele que envolve sentimento, é aquele que transforma o íntimo da criatura. Transforma não só o meio, mas também o trabalhador, aquele que opera a ação. Essa será a oposição da ociosidade, a antítese. Não tanto a ação por fora apenas, na casca da vida, mas a ação íntima. Autoconhecimento, renovação interior de sentimentos, pelo serviço, pela humildade, pelo evangelho cultivado, compreendido, vivido. Eis um elemento essencial para não cairmos nessa condição da melancolia, ou pelo menos sairmos dela quão rápido nos seja possível. Porque, já diz um ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, no sentido de que, quando não estamos movimentando as potências internas da alma, damos espaço para que as sombras que ainda venham a crescer e sejam, inclusive, insufladas pelos espíritos que não nos querem ver progredindo. Então, é preciso ocupar internamente os quadros da nossa mente
com serviço no bem, na luz. Paulo mesmo diria, em Paulo Estevão, o serviço no bem, que é a muralha defensiva contra as tentações, contra a tristeza, contra a ociosidade. Então é importante. O próprio Emmanuel vai ter uma consideração no livro da Esperança, capítulo 11, quando ele nos diz que aqueles que sentem a melancolia no âmago do ser, estão conscientes, estão nessa busca, são os que trabalham com redobrado fervor no serviço, no bem, buscando consolidar o céu em si, esse estado interior íntimo de felicidade, de contentamento. Qual a antítese da falta de fé? A presença da fé. Mas, mais uma vez, não simplesmente a crença. A fé como a concebia Paulo, quando dizia que o justo viverá pela fé e que foi ele tão incompreendido. O conceito de salvação em Paulo, que foi associado à fé, no sentido de simplesmente crer em Jesus e então estaríamos encaminhados na salvação, mas não é essa a ideia paulina. Para ele, fé é fidelidade, é coerência, é viver em harmonia com a lei divina, no esforço constante e diário por fazê-lo. Essa é a fé que salva, essa é a fé que liberta das algemas da tristeza, da estagnação, do desânimo, porque nos movimenta internamente. Essa é a fé, mãe de todas as virtudes, mãe ou elemento desenvolvedor das potências íntimas do Espírito. Essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, que nos ajuda a compreender melhor a dinâmica da vida e a enxergar mais longe, enxergar as luzes do infinito, do amanhã, que então preenche a nossa vida de tanto sentido, de tantos motivos para seguir, para perseverar, que encontramos sempre forças para avançar e superar a nós mesmos. E por fim, no caso da sociedade, qual será a antítese? Investir mais na sociedade do espírito do que simplesmente na saciedade ou na satisfação do imediato. Quantas vezes, nesse processo por buscar a saciedade do aqui e do agora apenas, a criatura não busca alguns momentos de prazer e de euforia ao preço de muitos anos, muitos meses, uma encarnação inteira, às vezes, de lágrimas, de sofrimentos, porque para conquistar aquele prazer ou aquela saciedade, ela se desequilibrou, ela prejudicou a si mesma, o seu corpo, a sua saúde, passou por cima de leis, desrespeitou pessoas, violentou a própria consciência. Quando, no entanto, buscamos a saciedade do espírito, acima de tudo, pensamos nas consequências dos atos. Com consciência, raciocinamos com Paulo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém já. De que não é liberdade fazer tudo o que se quer, a toda hora, a qualquer preço, a qualquer custo. Liberdade, ao contrário, é saber dizer não para nós também. Liberdade é disciplinarmos. A disciplina não é uma prisão, pelo contrário, é a chave da porta que nos permite alcançar realmente a liberdade do cativeiro de nossas paixões, né, do cativeiro do nosso egoísmo, da materialidade, do apego à matéria. Essa liberdade, essa a saciedade que pode efetivamente nos preencher. Aqui nasce da plenificação do espírito, pela conquista de si mesmo, pelo bem, pelo amor que começa a sentir e a viver, pelos conhecimentos que vai adquirindo e pelo autogoverno, pela autonomia que ele vai passando a ter, não mais sendo simplesmente uma cortiça ao sabor das ondas e das circunstâncias, uma folha ao sabor dos ventos, das ventanias das paixões. Essa sociedade que precisamos buscar desenvolver para que não venhamos a ser apenas cativos dessa busca da satisfação do imediato, do aqui e do agora. Em fazendo assim, estaremos encontrando os recursos e os caminhos seguros para suplantarmos em nós a melancolia, aprendendo inclusive a aprender com esses momentos de tristeza, porque existirão, segundo Paulo, 2 tipos de tristeza na vida. Como ele coloca para nós na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7, lá no versículo 9, 10, existe a tristeza segundo Deus e a segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, diz ele, opera arrependimento que leva à salvação, que opera a salvação.
Por outro lado, a tristeza segundo o mundo gera a morte. Ora, o que Paulo quer dizer com isso? E Emmanuel vai comentar esse versículo justamente no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 130. A tristeza segundo Deus é aquela que me leva à introspecção, ao olhar mais profundamente para mim mesmo, para as raízes dessa tristeza, para aquilo que eu preciso mudar, melhorar. E esse é o sentido da palavra arrependimento. Arrependimento do grego, metanoia, significa expansão de consciência, ou seja, é aquela tristeza, aquele momento difícil que me leva a pensar melhor a vida. Né? A vida não é marcada por expansão e contração, nós não temos inspiração e expiração. Então, existem os momentos de expiração, que são os momentos de realizar, de criar, de fazer, mas é importante também que existam na vida os momentos de inspiração, o voltar-se para dentro de si, a introspecção. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu estou iluminado pela fé, pela confiança no Criador, estou buscando a comunhão com Ele, os momentos de tristeza, consigo convertê-los em momentos que me levam a refletir melhor sobre mim mesmo e a sanar questões íntimas. Então, opera o arrependimento que leva à salvação, ou seja, que leva à melhoria, que leva à libertação. Essa é a tristeza segundo Deus. É aquela, nas palavras de Emmanuel, no capítulo que citamos, 130, do Caminho, Verdade e Vida, é a tristeza que nos leva a solucionar questões atinentes à vida verdadeira. Agora, por outro lado, a tristeza segundo o mundo, aquela que a gente vai acalentando, cultivando, sem esperança, sem buscar a comunhão com o mais alto, a oração, o movimento, essa, diz Paulo, gera a morte. Em que sentido? A estagnação, a cristalização, morte no sentido moral, espiritual, o espírito que desanima, que estaciona na vida, que deixa de sentir o influxo da vida, que deixa de se movimentar, de aproveitar o patrimônio incomensurável, inestimável do tempo. É a tristeza que leva o indivíduo a parar, a desanimar, a desistir. Né? Não é a tristeza que leva à introspecção, à mudança e, portanto, à renovação. Pelo contrário, é aquela que leva a ainda mais tristeza, ainda mais rebeldia. Essa é perigosa, essa precisamos lutar contra ela. E é o que François de Geneve nos diz aqui. Resistir a essa circunstância. Porque é a estagnação do espírito. É o que Emmanuel também nos comenta no capítulo 130, que mencionávamos, do Caminho, Verdade e Vida. A tristeza segundo o mundo, gerando a morte, no desvio, no desequilíbrio dos sentimentos, na estagnação do espírito. Então, todo ponto de mágoa, de ressentimento, de revolta, de ódio, é preciso logo sanemos isso, caso contrário, se torna ali um ponto infeccioso, digamos, no nosso psiquismo, nos tecidos sutis da alma, que aos poucos vão comprometendo todo o funcionamento do nosso mecanismo interior, né, das nossas potências íntimas, e a gente vai parando, desanimando. É preciso, portanto, sair disso, aprender a fazer dos momentos de melancolia, de tristeza, momentos que nos levem à introspecção, à reflexão, à expansão de consciência e à melhoria. Por isso, Emmanuel também vai ter uma outra mensagem, que já mencionamos, capítulo 11 do Livro da Esperança, em que ele traz o conceito muito interessante de melancolia edificante. Ou seja, existirá uma melancolia que é edificante, que é aquela, nas palavras dele, que expressa uma saudade da vida maior, ou esse anseio por uma vida maior, por essa vida de maior liberdade do espírito. Essa é uma melancolia edificante, desde que saibamos convertê-la, portanto, em ainda mais estímulo, em redobrado esforço e fervor no trabalho no bem, na melhoria de nós mesmos, porque aí ela se torna um aguilhão que nos impulsiona a avançar e a progredir ainda mais. Então, essa melancolia edificante, como esse anseio do espírito que sabe dos seus destinos, que intui o seu destino e quer avançar para lá. Eu acabei de reler agora o livro Renúncia, é muito interessante que em alguns momentos ali a gente vê a Alcine passando por isso, ela sentindo essa melancolia, mas no fundo é aquele espírito que já sabe, que já sentiu, porque já viveu essa vida maior e que sente essa saudade, esse anseio. E como ela respondia a isso? Trabalhando, ocupando-se ainda mais, mas não simplesmente na ação exterior, com ociosidade íntima, pelo contrário, ação íntima, coração colocado em cada gesto, em cada palavra, porque está aí o caminho fundamental para a gente encontrar a solução diante dessa condição.
Então, eis as reflexões do ponto de vista espiritual que aqui nos são trazidas acerca da melancolia. Que possamos, em nos reconhecendo espíritos e destinados a essa vida maior, quando sentimos essa melancolia, essa vaga tristeza, que busquemos esses elementos que nos foram aqui apresentados pelos espíritos. O trabalho com inteireza, com qualidade, com presença, a fé a representar essa busca cada vez mais profunda de desenvolver a nossa relação com o divino, e as alegrias do espírito, para além apenas dos gozos muito breves e efêmeros da matéria, as alegrias divinas, perenes do espírito, porque aí estaremos, enfim, encontrando os antídotos para essa condição, para que venhamos a restabelecer em nossa vida o gosto pelo viver, as cores, a alegria, a harmonia, a felicidade, a fim de que possamos, como nos diz Paulo, por onde passarmos, sermos como o bom perfume do Cristo, que espraia por onde passa essa beleza da vida, para que sejamos, como nos diz Jesus, o sal da terra, aqueles que, onde se fazem presentes, conferem a sua vida e a vida dos que lhes acompanham, dos que lhes comungam a existência, esse sabor realmente de viver. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz, muita paz, muita felicidade a todos vocês na caminhada em direção ao mais alto. Sala de passe virtual do Centro Espírita Alta de Souza. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento em que iniciamos nosso passe virtual, pedimos que todos se preparem. Coloquem uma jarra de água para ser fluidificada. Encontre um lugar calmo para estar. Respire de maneira tranquila. Peçamos então à espiritualidade amiga que traga as energias necessárias à cura do nosso corpo físico e espiritual. Vamos acalmando o nosso ser, buscando a serenidade, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores e amigos espirituais e o nosso querido Mestre Jesus. E para darmos início à nossa preparação, façamos a prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrage em pesares ante problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso de um corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistem em bater a porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibre minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com o Teu amor, alicerçando a minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre.
Devidamente preparados, agora pedimos que continue respirando profundamente. Mentalize uma chuva de águas purificantes que começam a banhar o seu corpo físico e espiritual, que lava e retira toda angústia, sofrimento, dor, retira toda raiva, medo e ansiedade. Estas mesmas águas agora lavam a sua casa, removendo as energias danosas, degradantes e insalubres, pois essas águas são constituídas de tão poderosa energia que banham seus familiares e amigos, retirando destes todo e qualquer tipo de sentimentos ruins. Já limpos e renovados, sintam a força amorosa e transformadora tomar conta do seu ser. Energia que possui uma luz acolhedora que começa a lhe transmitir calma e serenidade. Aos poucos, vamos sentindo nossas forças sendo transformadas e revigoradas. Percebam uma luz tomar conta de todo o seu corpo, enquanto seus chakras são reenergizados com os mais puros fluidos de felicidade e amor. Sintam ainda a presença dos espíritos amigos, cobrindo este ambiente com energias salutares e benfazejas. Neste momento, vamos agradecer o auxílio dos amigos espirituais que nos acompanharam durante todo esse processo de limpeza e harmonização. Que possamos prosseguir nesta caminhada firmes e seguros, na esperança de um amanhã melhor. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza no caminho do amor e da caridade. E como forma de agradecimento, façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes de tentação, nossa própria inferioridade. Livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder e da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja e assim se faça segundo a Tua vontade, Deus Pai, de infinito poder e bondade.